Hoje eu estou aqui com a doutora Keren Strayer, coordenadora do projeto Muriquis de Caratinga, que está completando agora, no próximo ano, 40 anos, e fazendo então uma entrevista com ela para essa primeira expedição do Rede Muriqui, que está acontecendo aqui no corredor Sossego Caratinga. A doutora Keren Strayer, da Universidade de Wisconsin, coordena esse projeto desde o início da década de 80, e hoje, então, a gente está aqui para falar com ela um pouco sobre como iniciou, então, essa pesquisa tão bacana, o que motivou a doutora Keren Strayer a estudar os muriquis e o que motiva, então, ela a estudar até hoje essa espécie. E a gente vai, então, bater esse papo aqui informativo que vai fazer parte, então, desse vídeo da primeira expedição do Rede Muriqui no corredor Sossego Caratinga. Bom, doutora Keren, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite em participar com a gente. A gente sabe que a sua agenda é uma agenda lotada, preenchida, e que o quanto é precioso o seu tempo, mas o quanto também você é uma entusiasta dessa causa com os muriquis, que é uma espécie que a gente precisa de unir esforços para poder tentar salvá-la da ameaça e de extinção. Então, eu queria iniciar essa conversa com essa pergunta, né? Que seria isso: o que motivou, então, uma pesquisadora, uma jovem pesquisadora norte-americana, com vários outros objetos possíveis de estudo, vários outros animais possíveis de estudo, o que te motivou, então, a iniciar essa pesquisa, esse trabalho com os muriquis? Oi, Marcela. Que prazer conversar contigo. Eu preferia muito estar no Brasil, mas infelizmente estou aqui no meu escritório nos Estados Unidos, da Universidade de Wisconsin. Mas pelo menos nós temos como conversar e é um prazer. Obrigado pelo convite. Então, você quer saber por que eu fui dos Estados Unidos? Era uma aluna fazendo meu doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e escolhi fazer uma pesquisa no campo. De fato, é a primeira pesquisa de longo prazo, de 14 meses, com um muriqui na mata, um fragmento da mata na cidade, no município da Caratinga, Minas Gerais. Foi porque, em parte, estava interessado em conhecer uma espécie diferente do que as espécies da África, que foram mais conhecidas, que eu já tinha estudado babuínos e já foi conhecido muito bem essas espécies da África e da Ásia. Eu queria conhecer melhor uma espécie diferente para comparar com os outros primatas. Aí eu fui ao Brasil pela primeira vez em 1982 para conhecer o país e avaliar se seria interessante. Eu fui levado pelo Russell Mittermeier, que é um grande conservacionista mundial, para conhecer a mata do senhor Feliciano Miguel Abdala, que é a chamada Fazenda Mantes Claras. Eu apaixonei com a mata, apaixonei com os muriquis, apaixonei com as pessoas, os brasileiros que me receberam muito bem. E lembrando que nas 40 anos atrás, o mundo foi muito grande. Muitas pessoas na região não tinham noção de como seria uma americana. Eu tinha 23 anos, eu estava sozinho, solteiro, falando uma outra língua. Foi totalmente estranho e diferente, mas pela primeira vez que eu vi um muriqui na mata, foi como se fosse minha paixão levantou. Aí, para mim, foi assim. Eu queria entender, queria conhecer esses animais que foram tão diferentes do que todos os outros primatas. Então, foi a primeira pesquisa de 14 meses do meu doutorado, quando eu descobri muita coisa sobre o muriqui, a passividade deles, que eles não brigam como os outros primatas brigam, não tem hierarquia. Tanto os machos, tanto as fêmeas são o mesmo tamanho, eles vivem numa sociedade igualitária, onde
Eles fazem paz e fazem o amor, abraço e não briga. Então, eu pensei que eu tinha morrido e fui para o céu, porque foi uma visão da humanidade, do comportamento de uma sociedade que eu queria entender como eles conseguiam sustentar esse comportamento. Aí foi desenvolvendo as pesquisas, todos sendo não invasivo, nunca manipulamos os animais, sempre respeitamos o bem-estar dos animais, dos muriquis, mais do que qualquer objetivo científico. E ao longo do tempo foi treinando, comecei trabalhando com alunos brasileiros. Ao longo desses 40 anos já foram formados quase 100 alunos brasileiros dentro do projeto. Já conhecemos centenas de muriquis na população que hoje é chamado EPPN, Feliciano Miguel Abdala, mas já passou vários animais, e estamos com um projeto de 40 anos com todos os passos do pesquisa sendo desenvolvido ao longo desse prazo. Mas o que eu achei do início, comecei com meu interesse teorético e virou para ser um projeto que todos os nossos descobrimentos acabam tendo relevante, importante, ficou importante para qualquer aspecto da conservação e manejo da espécie. Então, isso é muito um valor do projeto de longo prazo. Sim, eu inclusive, Keren, eu deixo aqui, queria ressaltar, né, o quão importante foi e tem sido essa sua pesquisa com os muriquis, principalmente para a conservação da espécie, para tudo. Hoje em dia, todo o trabalho que a gente faz, né, com relação ao manejo da espécie e que é a base para esse projeto, né, do Rede Muriqui, que é de tentar criar essa grande rede de proteção de informação em torno dessas populações, para que as fêmeas, quando migrarem, não acontecer delas ficarem perdidas e morrerem, né, numa espécie que é tão ameaçada, cada indivíduo conta. Então, a sua pesquisa, ela serviu de base para toda essa ação, e não só para isso, mas para alertar também sobre a necessidade da gente fazer esse trabalho, esse esforço de comunicação e de não deixar esse conhecimento ficar só no papel, né? E que, de fato, seja uma coisa efetiva para a conservação de uma espécie, né, que é considerado o maior primata das Américas, é um primata exclusivamente brasileiro e que teve o papel, né, teve como um instrumento importante uma jovem norte-americana, né, para dar start em todo esse processo, né? Doutora, você poderia falar um pouco para nós de como que surgiu, então, essa tradição de se colocar nomes nos muriquis, né? Isso é importante a gente falar, porque eu venho citando nomes de alguns, né, da fêmea da Eduarda, que foi a primeira fêmea em Minas a ser translocada, dos filhotes da Eduarda, que é ecológica, mas é importante as pessoas saberem como e por que nasceu essa tradição, então, de nomear os indivíduos. E por que é possível nomear os muriquis? Essa ideia que na minha pesquisa original comecei nomeando, em parte, é uma tradição na primatologia norte-americana, estudando os animais, reconhecimento que primatas são cada macaco, cada indivíduo tem uma personalidade, tem uma história de vida e tem uma carga importante na sua comunidade e na sua sociedade. Então, é uma forma de reconhecer essa individualidade de cada um. Mas também foi uma maneira de manter na minha cabeça esse macho é a quem, esse fêmea é a quem, para tentar desenvolver a história da sociedade, das famílias e da comunidade total. Então, se pensa, por exemplo, você pode falar, sim, um homem que mora na lado da minha casa, mas já sabendo que tem um homem na lado desse lado, outro homem desse lado, dando nomes, você já vai lembrar quem é quem. Então, foi a mesma coisa, eu podia dizer esse macho, mas já
Lembrando, pelas características individuais dos muriquis, foi possível reconhecer um por um e chamar eles por nome. No início foi por nome de uma pessoa que me reconheço, uma figura, um ator, cantador, sei lá, família, alguém na minha família. E ajuda mantendo quem é quem e coletando as observações do comportamento, da ecologia, dos lançamentos, todas essas informações no nível do individual. Aí você não consegue ver como muda seu conhecimento da sociedade quando cada indivíduo é um indivíduo com nome, com suas experiências, com seus amigos, com seus desafios e tudo isso abre o mundo num nível maior do que se fosse aquele indivíduo, aquele macaco, aquele macho. Sabendo quem é quem já te dá uma ideia completamente diferente, igual que a gente tem com nossos amigos, nossos conhecidos. Sim. Aí eu comecei fazendo isso e mudou. E dentro do meu projeto é um recriamento que cada vez que entra um novo indivíduo, quem está responsável para o monitoramento daquele vez, naquele momento, tem a oportunidade de escolher um nome que não foi usado para outro indivíduo, seguindo a regra que tem que começar com o mesmo letra da mãe. Então, por isso que nós temos o nome da mãe original, todos os seus filhos e suas filhas têm que começar com a mesma letra. E ajuda, porque a fulane, você já sabe que, ecológica, ela só podia ser filha de alguns outros indivíduos que começam com E. Então, também é uma maneira de manter essa lembrança, porque estamos mexendo hoje com centenas de indivíduos, todos reconhecidos pelas características naturais, sem marcação, sem interferência nenhuma. É muito gostoso. Isso assim, é muito, eu vejo isso como uma coisa muito interessante, porque invariavelmente eu percebo que todas as pessoas, todos os pesquisadores que eu tive contato, né, que trabalham ou que trabalharam com Muriqui, que passaram pelo seu projeto, eles acabam criando também uma identificação muito grande, uma aproximação muito grande, né, com os animais, com as populações, com os grupos, porque parece que essa coisa de nomear, né, isso acaba criando uma identificação, uma aproximação grande desses animais que já têm muitas características parecidas com as nossas, né? E que a gente deveria ter mais características parecidas com as deles, né? Então, eu vejo que, até um caso que eu citei, uma história que eu citei, de indivíduos que foram frutos dessa ação de manejo, contei agora, recentemente, a história da empatia, né? Que é filha da Esperança, que é filha da Eduarda, né? Que foi uma dessas fêmeas que passou por essa história de manejo, de translocação, e que, de certa forma, faz uma relação dessas características do Muriqui, né? Por ser uma sociedade pacífica e igualitária, está muito presente ali a questão da empatia, né? Então, é uma coisa que nós também precisamos desenvolver cada vez mais, principalmente nesse trabalho com espécies ameaçadas. Doutora Keren, a gente poderia colocar, para as pessoas entenderem um pouco melhor, ao longo de 40 anos, né, assim, são 4 décadas de pesquisa, essa pesquisa ela passou por fases, ela teve temas específicos ao longo desses 40 anos que a gente pudesse agrupar em grandes temas? Sem dúvida, 40 anos é muito tempo, é quase sua vida. Sim, sim. E mais do que a metade da minha vida. Então, no início, como eu falei, que é mais as questões básicas, ecologia, que eles comem, a distância que eles andam por dia, quantos animais no grupo, eles andam sempre juntos, como ficam as relações sociais entre eles são muito próximas, eles passam muito tempo próximas ou juntos, eles brigam, que eles não brigam, descobrimos todas essas informações básicas. E ao longo do tempo foi vindo os nascimentos, comecei tendo uma
indicação que as fêmeas copulam com muitos machos, direto, eles são muito promíscuos, igual por isso, dentro o fato que eles são pacíficos, são egalitários e eles são promíscuos, acabam sendo chamados hippies do Mordecai, os hippies do mundo dos macacos. Mas queria também entender melhor um pouco sobre a biologia, mas sem interferência. Então, essa primeira fase foi realmente descobrimento. Naqueles primeiros anos que eu estava trabalhando, principalmente sozinho, com apenas um auxiliar, foi um ano quando o maior número dos descobrimentos foram feitos. Foi a primeira vez que foi registro várias coisas. Mas para conhecer coisas mais detalhadas, eu tinha que desenvolver estudos mais específicos. E uma deles que foi bem no segunda fase, que durou quase 15 anos, foi esse estudo do conhecimento da biologia reprodutiva dos hormonais dos mordequis. Então, como se estuda hormonais num animal arboreal, que anda nas árvores, que você não quer mexer. E com colegas aqui desenvolvemos um técnico baseado no uso do cocô do mordecai. O cocô do mordecai é um material fantástico, porque ela tem cheiro gostoso, eles comem frutos muito saborosos, quer dizer, saborosos não sei, mas com muito cheiro muito bom, e canela principalmente. Então, muito gostoso trabalhar com cocô do mordecai, e ele é uma substância que eles fazem todo dia, reciclável, renovável, e você apenas esperar uma fêmea fazer cocô, coletar, e conseguimos, como se fosse mágico, extrair do cocô os hormônios. E nós descobrimos com o cocô do mordecai da natureza, nos análises do cocô, deixando o bicho silvestre sem pegar nenhuma vez, só do cocô que ela fez sozinho, ao ciclo reprodutivo das fêmeas, entendimento do nível dos testosterona dos machos e tudo, muita coisa dos hormônios, sistema. Mas a coisa mais importante para o manejo foi justamente essa informação sobre como as fêmeas ciclam, prazo de ficar grávida, a idade que as fêmeas começam ovulando, ficando fértil. Todas essas informações foram descobrido com mordecais e natureza sem interferência nenhuma. E esse foi um grande prazo do projeto. Eu fico super orgulhosa, foi muito, muito difícil. A equipe, as pessoas que participaram no projeto, eu vou lembrar processando esses materiais à noite, porque eles tinham que extrair no laboratório do campo, extrair os hormônios do cocô para preservar até poderíamos analisar. Então, foi uma coisa fantástica. Eu acho que mostra muito como a ciência pode ajudar, porque essas informações nós não teremos tido acesso a essa informação com esse nível de precisão dos animais silvestres. Se podia fazer em cativeiro, já está sendo feito ainda com muitas populações hoje em cativeiro. Mas para começar a natureza é uma coisa maravilhosa. Aí depois paramos com isso, já chegamos no nível e fomos para outros estudos para aumentar. Uma vez quando comecei estudando o primeiro, apenas um grupo na população. E mais ou menos em 2001, então metade do projeto já estava andando. Em 2002, começamos estudando os outros grupos, a população. Isso também, Marcelo, é como se fosse, como eu falei, indo para um grupo de macaco, para indivíduos que você conhece, os irmãos, os pais, os filhos, a vida inteira deles. É uma outra coisa. Agora, quando você muda de um grupo para ver a população, todo mordecai, cada mordecai que vive nesse mata, sabe quem é,
quem são os parentes, de onde vem, a idade. Nossa, isso é uma coisa fantástica. E também abrir para nós todos a ideia de conhecimento profundo das dinâmicas da população, que Sim. não existe em outro lugar. Então, quer dizer, é uma informação sobre como uma população cresce, a, o menor aumento, quem está responsável, quem vai, e onde as fêmeas mudam. Nossa, essa é uma perspectiva super dinâmico e fantástico. Então, para mim, esse levou e agora estamos continuando com isso. Fizemos os análises genéticos, já detectamos a paternidade de muitos jovens, é muito bonito também, confirmando nossas observações do comportamento. E também agora estamos tentando entender melhor a relação entre os muriquis com as outras espécies na mata, na comunidade das primatas. E também entender como vai funcionar essa população em Queratinga que está muito isolada, que quase todas as informações aprendidas de lá são aplicadas nos outros lugares, mas agora nós temos que entender melhor como fica essas dúvidas em termos do resto da comunidade. Sim. Eu ressalto aqui também, Keren, que né, reforçando essa coisa, igual você veio explicando sobre a dinâmica, como veio evoluindo o conhecimento, né, e as pesquisas, né, o objeto das pesquisas ao longo desse tempo, e como que foi e continua sendo importante todo esse conhecimento que é produzido ali para esses próximos passos com os trabalhos, né, com essa espécie e com outras espécies também. Então, eu cito aqui um exemplo muito claro, que é, inclusive, saber que é a fêmea que migra, né? Então, isso não é um padrão para todas as espécies de primatas, né? Pelo contrário, né? Então, assim, isso é um conhecimento básico que foi produzido na sua pesquisa e que hoje sustenta toda a ação de manejo que a gente tem feito e que a gente pretende fazer com os indivíduos migrantes e, quem sabe, futuramente, né, com grupos de muriqui, né, que também foi um avanço da pesquisa, né? Em um dado momento, a gente soube, né? Enfim, eu tenho a oportunidade de falar que foi um estudo que eu tive a oportunidade de participar, né? Com dados que foram coletados num outro projeto com uma outra população, coordenado pela Fernanda Pedreira Tabacou, sob sua orientação. E aí nós tivemos a oportunidade de desenvolver um trabalho, uma dissertação de mestrado, em que a gente conseguiu avaliar que é importante a translocação de fêmeas, né, que esse manejo de fêmeas contribui para a demografia de uma população, mas que não é suficiente, porque como tem o processo de migração das fêmeas numa população que infelizmente, que é o que acontece com grande parte das populações remanescentes, se ela tiver um único grupo e a fêmea migrando, essa população acaba tendo um escoamento, vamos dizer, de fêmeas que vão saindo e juntando com outros fatores, isso acaba colocando essa população no limiar aí de uma extinção local, né? Então, eu faço isso, estou falando isso para ressaltar a importância de todos esses conhecimentos básicos a respeito da espécie que foram produzidos no seu trabalho. Obrigado pelo esse reconhecimento, Marcelo. De fato, só para esclarecer uma coisa, eu acho que teria, sem uma pesquisa, teria descobrido pelas outras pessoas, já como você está falando, qualquer pessoa que encontra um fêmea jovem do muriqui nas matas vai te ligar, vai te avisar por causa da importância. Então, essa presença, existiram fêmeas isoladas que já foram indicações, talvez, do padrão, mas o que é relacionado com isso foi o fato que os machos não migram. Então, no manejo que tem que ser sempre sensível, quem podia ser translocado, quem podia ser manipulado e quem não pode ser, ou quem não podia ser sem muita precaução. Eu acho que essas duas coisas
sou super importante lembrar. E com certeza os avanços da pesquisa que de fato eu comecei, mas também reforçar também que foi ao longo desse tempo tinha participantes, colaboradores nesse projeto, que é um projeto muito colaborativo com muitas pessoas e continua sendo assim, a conservação e ciência só avança com colaboração. Sim. Então, isso já as duas coisas precisam uma outra. A conservação precisa do base científico e para avançar qualquer um tem que ter colaboração e trabalhar juntos. Que legal. Doutora, fazendo um gancho aqui também com o que a senhora falou a respeito agora, né, que eu estou entendendo, uma das fases atuais da pesquisa, uma vez que partiu do conhecimento básico da espécie, depois organização social, informações hormonais e genéticas, e agora, depois da interação da população como um todo e não só de um grupo, e agora da interação dessa espécie com outras espécies de primatas ali naquele fragmento né, e na região também, né? Eu faço uma menção aqui, uma lembrança de que há poucos anos atrás, essa região sudeste, né, do Brasil foi considerada talvez um dos focos aí de um grande surto de febre amarela e que acometeu muitos primatas, né? Assim, eu acredito que em maior ou menor medida todos os primatas foram afetados aí por essa zoonose, por esse grande surto de febre amarela, né? Então, na época nós ficamos sabendo de vários indivíduos de várias espécies sendo encontrados mortos, e então essa relação, esse estudo agora a relação entre os muriquis e esses outros primatas, ele tem um pouco a ver com esse alerta que aquele surto de febre amarela deu, ou isso já era uma proposta de estudar essa relação entre as outras espécies? Eu acho que a questão das interações dentro da mata já foram sendo anotadas ao longo do tempo, mas justamente na época da febre amarela, eu acho que a percepção de que os muriquis estavam ocupando a mata ainda, mas perdemos muitos animais, perdemos muitos sagui, perdemos muitos barbados, perdemos 10% da população dos muriquis em 6 meses, que foi um assusto também. Então, acredito que para mim foi uma perspectiva que me impressionou em duas maneiras. Uma é que essa questão de que os muriquis não vivem sozinhos, eles fazem parte de uma comunidade que tem outros primatas, que tem outros animais, e tem uma comunidade das plantas, da floresta, e ser humano também. E que nós teremos que pensar em termos do que influências nas muriquis e o efeito da comunidade humana também está todo integrado. E nós teremos que pensar, reformular um pouco nas ideias, que poderemos conhecer, saber todo o possível saber dos muriquis, que ainda não sabemos, mas é possível, vamos dizer que essa é uma avança. Mas se não entendo como eles decidem na comunidade deles, no meio ambiente deles, que incluir as pessoas que moram nos entornos, que incluir os ameaças como doente, como os incêndios, como febre amarela, como cachorros, como predadores, você acaba perdendo eles, tem que entender eles no contexto maior. Então, para isso eu acho que foi uma alerta, a febre amarela e a perda dos animais durante esse surto de febre amarela me alertou da perspectiva que a gente tinha mais uma vez a fazer uma etapa para trás e olhar uma visão maior, e que bem dentro desse foco foi importante que a gente ficou estudando um fragmento com muitos muriquis, mas no entorno tem outros matos pequenos e cada um pode ter sua comunidade das primatas que também
foi afetado pelo febre amarela, que também está tentando sobreviver, e a importância de tentar conectar esses matas nos corredores ecológicos também forma uma perspectiva que vem junto com essa perspectiva de pesar para trás. É como as pessoas, quando foi à Lua e viu o mundo, a Terra, e viu como estamos o único planeta convivo. Eu comecei vendo a Queratinga, esse mata, fragmento, com isso, que é um planeta sozinho, mas tinha muita coisa para ver, conhecer no entorno. Aí, para mim, foi uma assusta. Que legal, Keren. E atualmente, Keren, tem alguma coisa, alguma ação em andamento em relação... Eu sei que a sua pesquisa é ininterrupta já há 40 anos, né, que inclusive é um outro destaque que a gente precisa dar, né? A gente tem, assim, é raridade, principalmente no Brasil, a gente ter pesquisas com esse escopo de longo prazo, né? Eu sei também que é importante a gente citar que o seu projeto, né, as informações, o banco de dados do seu projeto faz parte de um banco de dados mundial, né, de informações sobre primatas, que tem uma meia dúzia de projetos só lá com esse escopo, porque tem que ter esse escopo de duração. Então, para nós, brasileiros, é um orgulho, tá, a gente ter no país uma pesquisa que é desenvolvida e que tem esse escopo de duração com um primata tão exclusivamente nosso, e que é uma responsabilidade nossa, né? E que você compartilhou essa corresponsabilidade com a gente de proteger essa espécie. Então a gente agradece muito, agradeço muito enquanto brasileiro, né? Enquanto pessoa que está aqui nessa, né? Assim, responsável, né? Por essa nossa fauna tão importante. Então, assim, hoje, Keren, tem alguma coisa, algum projeto, alguma ação em andamento relacionada a essa questão dessa extrapolação ali, então, só do estudo com os muriquis em relação a essa interação com outros primatas? Eu acho que, Marcelo, primeiro, obrigado pelos seus comentários sobre a importância do projeto. Eu também fico orgulhoso de ter feito, de ter tido a oportunidade de fazer esse projeto. Estou fazendo, ainda estamos fazendo, mas também reforçar que não foi só eu, a gente trabalhamos com muitas pessoas e não teria conseguido fazer esse projeto de 40 anos sem a participação e ajuda de muitas pessoas. Então, quer dizer, um projeto é nosso projeto. E você também, e todos os nossos colaboradores. Mas eu acho que essa questão de vindo os muriquis em termos da sua comunidade entraria justamente no seu projeto do rede do muriqui, no sentido de que nós precisamos, cada muriqui, cada animal que existe, nós temos que entender onde eles estão, se eles estão bem, se eles estão precisando de ajuda. E no caso que precisar ajuda, a gente tem como ajudar. E eu acho que essa informação que você está fazendo nas suas expedições para tentar marcar justamente os corredores identificados, que seria ligados para tentar reunir as populações isoladas com plantação das árvores e criar caminhos para eles atravessar e interagir, é o futuro da salvação do muriqui. A gente pode ajudar eles nas populações quando seja necessário, parte do manejo em cativeiro sempre vai ser fundamental. Mas para salvar uma espécie na natureza, como o muriqui, vai precisar fazer esse manejo no campo, na mata, na floresta, in situ. E esse é o seu projeto que está direcionado para fazer mesmo os bichos levados para cativeiro, se ficou num caso isolado. Como você falou, um dia a expectativa é que eles já vão ser desenvolvidos, já vão ser translocados, reintroduzidos à natureza. Então, as minhas
perspectivas em termos dessa comunidade é que a comunidade envolve todos os outros primatas que nós vamos encontrar ao longo desse caminho, alguns que também vai precisar ajuda, e ao mesmo tempo envolve a ser humano, que faz parte dessa comunidade. E ser humano podia ser pessoas que podia ser uma espécie agressivo e podia ser os inimigos dos muriquis, mas também podia ser os maiores amigos dos muriquis. Eu acho que seu projeto, parabéns para seu projeto, porque eu acho que seu projeto vai conseguir conquistar a comunidade humana, outro primata, para ajudar as primatas muriquis. Sim. Keren, eu te agradeço. Realmente, assim, o projeto Rede Muriqui, ele vem com essa perspectiva, que é uma perspectiva ousada, é um projeto que vai trabalhar num território muito grande, né? São 7 regiões, mais 7 regiões, somando todos os municípios do entorno dessas 7 regiões, dão 49 municípios e um território de mais de 1.200.000 pessoas. Então, nós queremos fazer um grande esforço de comunicação com essas pessoas para que elas conheçam quem é o muriqui, que é uma espécie ameaçada, que existe um trabalho feito de recuperação, de conservação dessas populações, que é importante as pessoas saberem qual o devido encaminhamento caso vejam uma fêmea migrante, mas mais do que isso, né? Esse projeto ele é bem abrangente porque como ele visa trabalhar diretamente também com as comunidades, que são as comunidades que é onde justamente vai parar uma fêmea migrante quando ela está no processo de migração. E mais do que isso, né, o projeto ele visa não só identificar essas fêmeas migrantes e quiçá, quem dera até talvez um pequeno grupo, quem sabe ainda não identificado, mas ele visa também trabalhar o olhar dessas pessoas para a biodiversidade que tem no fragmento de suas propriedades, tá? Em especial de primatas. E foi um aprendizado que nós tivemos com o projeto de ciência cidadã que nós realizamos ali no entorno da RPPN Feliciano Miguel Abdala. As pessoas recebem, a grande maioria das pessoas recebem muito bem esse tipo de ação e eles estão dispostos a se engajar nesse tipo de ação. Então, esse projeto, enquanto ele tem como um guarda-chuva, como um pano de fundo, essa questão dos muriquis, mas ele tem também uma questão importante que é de segurar os fragmentos na matriz, que são os fragmentos que vão fazer a conexão entre essas grandes áreas onde estão os muriquis. Com base em quê? Com base nas espécies de primatas presentes nesses fragmentos, né? Porque talvez, como é um território muito grande, o ideal, o que a gente queria é que todo mundo visse o muriqui e se apaixonasse pelo muriqui, como nós somos apaixonados. Mas a realidade é que muita gente, às vezes, não vai ver, nunca na vida vai ver um muriqui, a não ser numa foto, num material de divulgação. Mas o sagui, ele está vendo todo dia, o macaco-prego, ele está vendo todo dia, o sauá, ele está vendo todo dia. Então, essas espécies presentes, elas têm também, a gente entende que elas têm um papel crucial na manutenção, então, desses fragmentos, que é o que vai promover a conectividade aí para formar esses grandes corredores, né? Então, doutora Keren, eu abro o espaço, se a senhora quiser colocar mais alguma coisa, talvez eu tenha esquecido de perguntar e que possa ser relevante, mas já te agradeço imensamente pelo seu tempo e por toda essa informação, por toda a generosidade de informação com que flui de você toda vez que a gente precisa, né, e que tem sido crucial aí para a conservação dessa espécie. Obrigada, Marcelo. Foi uma grande oportunidade, uma honra para mim participar na sua entrevista. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco mais sobre o meu grande paixão da vida e da vida mesmo, uma grande parte da vida. Estou super animado a participar e colaborar e acompanhar o processo desse projeto do Rede Muriqui. Ok, doutora, muito obrigado e a gente se vê em breve, então, aí nas nossas ações de conservação dos muriquis.